Boa noite a todos, meu nome é Marcele. Eu, juntamente com os meus colegas Wander, Lorena e Maísa, nós iremos apresentar sobre o tema desjudicialização. Eu darei início à apresentação tratando em relação à introdução e à conceitualização desjudicialização como ferramenta de acesso à justiça. Então, para que nós possamos compreender esse fenômeno, nós precisamos olhar para a realidade do cenário jurídico brasileiro. Nós enfrentamos uma crise estrutural tanto da sobrecarga de processos quanto da morosidade. E diante disso, a desjudicialização, ela surge não como uma negação do direito de ação, mas sim como uma ferramenta moderna que é essencial para conferir a celeridade e também a eficácia às demandas sociais. E com isso tudo, nós possamos entender que o que significa a desjudicialização? Ela significa deslocar as resoluções de conflito que não necessariamente precisam da intervenção de um magistrado para as esferas extrajudiciais competentes, qualificadas. E como a doutrina moderna, ela aponta, nós estamos passando por uma transição da cultura do litígio, que é onde a sociedade acreditava que a única resposta válida só deveria vir de uma sentença judicial, e nós estamos passando para a cultura do consenso. Com a cultura do consenso, nós possamos ver que aí entra o conceito de sistemas de multiportas. O judiciário, ele passa a ser mais uma porta do tribunal, coexistindo de forma harmônica com a mediação, a conciliação, a arbitragem e as vias administrativas também. E dando continuidade, passamos a analisar como a desjudicialização ela se alinha perfeitamente com os nossos preceitos democráticos e com a nossa Constituição Federal de 1988. À primeira vista, alguém pode questionar e se perguntar como se retirar as demandas do tribunal não viola o artigo 5º da Constituição Federal, inciso 35, que fala sobre o princípio da inafastabilidade da jurisdição. No entanto, a doutrina moderna, ela nos esclarece que o acesso à justiça deve ser interpretado como acesso a uma tutela jurisdicional ou a proteção jurídica adequada. Então, assim, se uma via extrajudicial ela consegue resolver um conflito de forma mais rápida e justa, ela está sim cumprindo o preceito constitucional e está também atendendo ao princípio razoável da duração do processo, que é trazido na Emenda Constitucional 45 de 2004. E sobre a ótica da democracia, a desjudicialização, ela promove um empoderamento do cidadão, porque em vez de transferir a decisão para um terceiro, que é o juiz, ele valoriza a autonomia das partes para que elas possam construírem soluções mais moldadas ali na questão que elas estão tendo na realidade delas. E para que isso ocorra de forma com total segurança jurídica, a Constituição Federal ela destaca no seu artigo 236 sobre o papel fundamental dos cartórios. Então, os notórios e os registradores, por serem dotados de fé pública, eles tornam-se agentes fundamentais e indispensáveis em todo esse processo. Eles garantem validade jurídica de atos como divórcios, inventário e também escrituras públicas de forma célere, desafogando os tribunais e também assegurando que a desjudicialização ocorra dentro dos estritos parâmetros da Constituição Federal. E com isso nós alcançamos o objetivo maior do direito, que é a pacificação social. Boa noite, sou o Wander. Vou falar especificamente agora sobre o respaldo do Código do Processo Civil no que se refere à desjudicialização. A gente entendeu na introdução qual é o conceito, só que eles precisavam implementar isso de alguma forma. E eles implementaram no Código do Processo Civil, levando em consideração a inafastabilidade, a arbitragem e o estímulo à solução consensual para utilizar isso. No artigo 3º do Código do Processo Civil, diz o seguinte: não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão ao direito. Ele dá um Ctrl+C, Ctrl+V da Constituição, trazendo esse princípio da estrutura do processo, né, do andamento do processo. Ainda no artigo 3º, no inciso 1º, ele fala sobre a arbitragem.
né? Só que o que consiste antes da arbitragem é a inafastabilidade. Significa que, antigamente, só o juiz podia tomar uma decisão sobre um litígio. Com esses meios que foram criados, que foram os meios de resolução de conflito, a arbitragem, a conciliação e a mediação, foi estabelecido formas diferentes, diversas, além do próprio judiciário, para resolver essas questões e desafogar o judiciário, né, com a grande demanda, e ter a mesma solução, ter a mesma eficácia que teria no processo tradicional. No parágrafo 1º, que é a arbitragem, diz o seguinte: é permitida a arbitragem na forma da lei, ou seja, já é garantida um meio para que haja essa resolução. A gente sabe que a arbitragem, de acordo com a matéria que a gente faz posteriormente a essa, tem certos preceitos ali do processo civil comum, né? A petição inicial, a contestação e a decisão. A diferença é que quem decide é um terceiro, e esse terceiro não necessariamente é um juiz, mas ele tem o poder de naquele momento, e a decisão dele tem força de lei. No parágrafo 2º, ele diz que deve haver o estímulo à solução consensual. Então, além de eles criarem esses métodos alternativos, eles precisam estimular, incentivar que sejam utilizados eles, né? Até porque a gente sabe que eles existem, mas se eles não utilizam, eles não têm a eficácia que deveria. No parágrafo 3º, complementando já essa parte do incentivo, ele diz o seguinte: a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual devem ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público. Aqui diz o quê? Ela não somente é uma forma de ser utilizada para resolver um processo, mas também ela é obrigatoriamente incentivada. Mesmo que não tenha, por exemplo, uma cláusula de arbitragem, né, ainda assim, ele é obrigatoriamente incentivado. Na matéria de processual civil 2, a gente viu que na petição inicial a gente precisa colocar se há a vontade do autor de haver a realização da audiência de conciliação, né, a autocomposição, e na contestação também precisa ser identificado se vai querer ou não. Então, independentemente do andamento do processo, seja no começo, no meio, no fim, ou até mesmo após, existe a possibilidade dessa conciliação, e eles sempre estão incentivando essa forma de resolver sem, de fato, chegar até o judiciário. E mesmo que chegue, ainda assim, eles ainda incentivam para que haja uma solução consensual prioritariamente. Boa noite, eu me chamo Lorena e vou falar sobre os benefícios da desjudicialização, tanto para o sistema jurídico como para a sociedade. O primeiro benefício que eu trouxe para vocês foi o desafogamento do Poder Judiciário, pois ao permitir que determinadas questões sejam resolvidas em cartórios, câmaras de conciliação, mediação e arbitragem, a gente consegue desafogar o judiciário, tirando os processos que podem ser resolvidos nessas demandas e evitando que esses processos sobrecarreguem o Poder Judiciário. Um exemplo que eu trouxe para vocês foram os dados do CNJ em números de 2025, que mostrou o quanto a gente tem uma litigiosidade grande referente a esse dado aqui, que em 2025 a gente teve cerca de 75,5 milhões de processos pendentes somente na Justiça Estadual. Um exemplo que eu trouxe para mostrar como que esses mecanismos de desjudicialização, eles diminuem essa sobrecarga do judiciário, foi a Lei 11.441 de 2007, que foi uma lei do inventário e divórcio. Essa lei permitiu que os inventários de divórcio fossem feitos em tabelionato de notas. Assim, esses dados aqui do Colegiado Notarial do Brasil trouxeram que houve um aumento de 84% só de inventários de divórcios no ano de 2021 a 2022, desses temas relacionados a inventário de divórcio em cartórios. Ou seja, em um ano, a gente teve um aumento de 84% de inventários de divórcio realizados em cartórios, justamente por causa dessa lei. Aí aqui eu trouxe um exemplo também da economia, que a gente vai, consequentemente, para um segundo benefício, que é a redução de gastos, tanto para o Estado como para a sociedade, para o cidadão. Para o Estado, por quê? Porque o Estado não tem que movimentar a máquina pública de pagar magistrado, servidores, oficiais de justiça, o cidadão, custas processuais, taxas processuais, porque esses mecanismos extrajudiciais, eles são, em tese, mais simples, eles são geralmente tabelionados, por exemplo, em cartório a gente tem tabelas fixas, e também são mais rápidos de serem resolvidos. Aí eu trouxe essa tabela aqui para exemplificar. Esse dado aqui de 1,5 bilhão de economia pública foi de 2021 a 2022, só relacionado a inventário de divórcio, a gente teve em um ano uma economia de 1,5 bilhão em gastos públicos,
referente a procedimentos de inventário e divórcio que foram realizados em cartórios. Porque esses são dados baseados do Sistema de Justiça, pesquisa sobre justiça, né, do Instituto Brasileiro de Direito Público, que baseia que a custa média de um processo é cerca de R$ 2.369,73. Aí eu trouxe essa tabela aqui de cima para fazer o comparativo. Não sei se vocês conseguem enxergar. Esse aqui de menor valor são dos cartórios, esse de laranja, que era para estar laranja. Por exemplo, a gente tem aqui o casamento homoafetivo, que com a resolução 175 de 2013 CNJ começou a poder ser feito em um cartório de registro civil. No judiciário, ele custava cerca de R$ 2.000 a R$ 2.500. Já no cartório, ele custa no máximo R$ 570 para baixo, esse preço. Já relacionado a divórcio consensual, aqui a gente tem que fica entre R$ 500 em cartórios, já aquele gráfico lá em cima maiorzão, significa no judiciário que também chega a essa tabela de 2.500 a 2.500, 2.500 a 2.000 a 2.500. O uso capião, ele ainda é bem alto, mas ele ainda chega a ser menor que no judiciário. Outro benefício que eu trouxe aqui, comparando esses dois, é também a efetividade que a Marcele falou, da duração razoável do processo que a gente consegue atingir no caso da demanda, porque não chega a ser um processo em si judicial, né? Da duração razoável dos conflitos que estão sendo resolvidos. A gente percebe aqui, no casamento homoafetivo, por exemplo, antigamente a gente chegava a 2 anos, que é o maior lá, no judiciário. Hoje em dia, é um dia para você conseguir entrar com o processo e até 5 dias para você conseguir celebrar. Então é bem mais sério, as custas são bem menores, como vocês viram aqui, né? E no uso capião, também, a gente tem a diminuição do tempo, que é um pouco maior ainda, né? Vai até 5 meses, mas antes ia mais de 2 anos a duração desse processo. Outro benefício que eu trouxe para vocês foi o estímulo à cultura e a pacificação dos conflitos, porque tudo isso vai relevar em quê? Nas próprias pessoas decidirem resolver os seus conflitos, chegarem a uma solução consensual, sem ter a imposição do Estado juiz. E isso faz com que a gente tenha uma pacificação da sociedade. As pessoas tendem a cumprir mais esses acordos feitos porque elas mesmas chegam a um consenso. Então, esses acordos tendem a ser mais satisfatórios para as partes e tendem a ser cumpridos com mais efetividade do que no judiciário, porque é imposto por um terceiro, né, por um juiz. Aqui, a gente falando, né, que o sistema que a gente utiliza hoje é o sistema multiporta. Então, nós temos extrajudicial, consensual e tradicional. Aí, o que acontece? O pessoal aqui já falou a respeito dos cartórios e tudo mais. Só que nós temos outras maneiras de fazer essa questão extrajudicial, desafogar o judiciário, que algumas dessas formas, elas não têm relação com a justiça, elas têm relação administrativa. Na maioria dos casos, principalmente com o poder executivo. Por exemplo, PROCON. Eu imagino que alguns de vocês já tiveram problemas com o consumidor e tal. O PROCON, ele é uma porta extrajudicial. Tanto que muitas vezes, mesmo quando o assunto é judicializado, uma das questões que o juiz fala é exatamente isso. Tentou o acordo administrativo. Quando se fala em acordo administrativo, a gente fala em desjudicialização. O cartório de notas, né, que as meninas falaram, ele é uma forma consensual, ele tem relação com a justiça, porque ele é mais formal e tudo. Só que o que acontece? Hoje, quando a gente fala de política fazendária, de tributos e tudo, o cartório ele é fundamental, porque ele é a primeira porta para essa cobrança. Quando se faz um protesto, e aí a pessoa vai lá para resolver a questão do protesto. Essa é uma questão também extrajudicial. Aí eu trouxe para vocês, assim, alguns exemplos, só para a gente ter uma ideia, porque a gente sempre fala, refis, por exemplo. Refis é desjudicialização, em partes, porque o nosso ordenamento diz que a gente pode fazer o consenso em qualquer fase. Só que o refis, normalmente, quem se aproveita mais é quem já tem um processo judicial. Então, obviamente, ele já está ali mais para lá do que para cá. Mas o que acontece? Agências reguladoras, Anatel, ANEEL, ANAC, todas essas agências, elas são serviços extrajudiciais.
Por quê? Eles mediam esses conflitos entre os usuários, às vezes entre os governos e as empresas, enfim. Eles criam câmaras internas, criam ouvidorias, eles têm mecanismos para impor essas sanções. Todas são sanções administrativas, então a gente tem multa, em alguns casos a gente tem suspensão de algum serviço. E aí uma coisa interessante, um dos primeiros exemplos, um dos primeiros normativos administrativos vem da questão de agência reguladora, que foi o decreto 10.025, que regulamentou processos administrativos para câmaras arbitrais em setores de logística, especialmente na logística portuária. Esse é um dos exemplos. A gente tem ainda outro exemplo administrativo, que são as câmaras de mediação da advocacia pública, que são vinculadas à AGU. Nesse caso, eles resolvem litígios entre órgãos públicos federais, autarquias, fundações, todo o sistema, né, do governo, e para particulares também, a partir de 50 milhões. Mas aí, o que significa isso? São situações, litígios relacionados a meio ambiente, questões de consumidor, bens e serviços, e principalmente relacionados a direitos coletivos, difusos ou individuais. Muito do que chega aqui é questão de, apesar de existir uma agência reguladora específica para plano de saúde, também aparece muita questão de saúde aqui nessa Câmara. E uma dessas funções é auxiliar a União na tomada de decisões para poder evitar litígios futuros. Então, também auxilia na regulamentação. Conselhos de classe, como o CREA, OAB, também elas são consideradas portas extrajudiciais. Porque o que acontece? Às vezes acontecem disputas que são relacionadas a infrações éticas, a questões administrativas ali, deveres e obrigações profissionais. Por exemplo, o seu advogado perdeu os prazos e não foi um bom advogado para você, você não precisa levá-lo à justiça, você pode inicialmente ir até a OAB e resolver toda essa situação. Outra questão que também é importante nesse sentido, a nova lei de licitação, que nem é tão nova assim, né? Ela é de 2021. Ela também inovou nesse sentido, porque os contratos administrativos, está no artigo 151 da lei de licitação, lei 14.133, para quem tiver vontade de dar uma olhada. Ele inovou ao trazer que todos os contratos com a administração pública, e aí vale para a União, vale para estados, municípios, para todos os entes, que todas as questões elas deverão preferencialmente serem resolvidas em câmaras arbitrais, em câmaras de conciliação. Eles chamam na lei de Comitê de Resolução de Disputas, então a preferência também é uma inovação. Aí eu vou falar aqui também dessas questões aqui, rapidamente, só para a gente não perder. A gente tem ali o Sejusc, que é o Centro de Solução de Conflitos, Mediação e Conciliação. Eles são órgãos da Justiça do Tocantins, no caso, todo o Brasil tem, é uma iniciativa do CNJ, e aqui eles atuam principalmente nas fases pré-processuais, de direito de família, fazenda pública e na área civil. Tem até um procedimento específico, que é uma reclamação pré-processual. Aí você entra lá no balcão, faz a sua reclamação, e aí acontece essa mediação, e acaba que nem vira um processo. A Defensoria Pública também tem um setor é o núcleo especializado de mediação, que principalmente ele trata de direito de família, e relações com a vizinhança e consumo, relação de consumidor também. E aí ele oferece justiça gratuita e essa mediação gratuita, mas os clientes são principalmente pessoas hipossuficientes. Outra questão que tem, tanto na Procuradoria do Estado, e ela foi instituída agora na Procuradoria do Município, que é uma Câmara de Prevenção e Resolução Administrativa de Conflitos. E aí ela atua
em situações em que a administração pública é parte do problema. Eu até tentei, eu estou em contato com o subprocurador, que é o Dr. Bruno, do município, para ele vir aqui. Só que a gente não conseguiu fazer em tempo hábil, para ele falar para a gente um pouco a respeito de como que é, porque hoje, atualmente, o município tem muitas execuções fiscais, e aí tem essa Câmara de Resolução que está sendo implementada e é uma questão bastante interessante. Por fim, eu juro para vocês, gente, eu tentei encontrar os dados administrativos, esses dados extrajudiciais. Só que o que acontece? Como eles são questões administrativas, eu nem consegui procurar direito, então eu mandei ouvidorias. Ouvidorias também são portas extrajudiciais. E aí eu tenho dados aqui para vocês, mas é da justiça. Só que o que acontece? Quando a gente quer pedir, eu não consegui trazer, eu vou ficar devendo, infelizmente. Mas assim, a gente, pela Lei de Acesso à Informação, quem tiver curiosidade de qualquer segmento aí, pode entrar em contato e pedir dados, assim, quantos processos, quantas conciliações vocês fizeram, sei lá, de IPTU esse mês, o pessoal lá vai ter, e aí a gente pega. Enfim. Mas no Tocantins, a justiça, ela é bem célere nesse assunto. Então a gente consegue, por exemplo, até outubro de 2025, a Justiça do Tocantins, ela homologou 58.691 e uns quebrados aí. Esse foi o impacto financeiro dessas conciliações, mediações e tudo. Tem também a Semana Nacional de Conciliação, que ela aconteceu em novembro. São multas ambientais, multas de trânsito, multas de diversos assuntos. O Tocantins atendeu mais de 4.500 cidadãos e movimentou 13 milhões em acordos. A Vara de Família de Palmas também, ela é referência, porque o índice de acordo deles fica em mais de 90%. E aí, no caso da Vara de Família, eles fazem essa mediação a respeito de visitação, a respeito de pagamento de alimentos, enfim. E o Sejusc, no ano passado, ele realizou 1.057 atendimentos, 1.000 e poucos atendimentos, e ele totalizou R$5.871 em valores pagos. E uma curiosidade do Sejusc é que esse valor, ele corresponde a consenso imediato. Significa que a pessoa sentou lá na mesa, eles chegaram no consenso e quem devia pagou imediatamente, chegou. E também o Tocantins, ele é uma referência nisso também, porque o índice de consenso beira os 50%. Enfim, gente, isso que a gente trouxe para vocês hoje, eu não sei se vocês têm alguma pergunta, depois a gente conversa a respeito e o professor responde.